Vou caminhando por um caminho difícil de percorrer. Às vezes caindo, até desistindo, sem saber se vou vencer. Até Jesus se sentiu fraco quando curou a mulher. Vou exercer minha fé no homem de Nazaré. Pela fé, Moisés atravessou o mar. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Noé do dilúvio saiu. Pela fé, eu também irei. Até Jesus se sentiu fraco quando curou a mulher. Vou exercer minha fé no homem de Nazaré. Pela fé, Moisés atravessou o mar. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Noé do dilúvio saiu. Pela fé, eu também irei. Pela fé, Jacó com o anjo lutou. Pela fé, também lutarei. Pela fé, Abraão na promessa creu. Pela fé, eu também crerei. Pela fé, eu também crerei. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar, em seguida pela oportunidade que nos é dada para lhe servir, ciente de que servimos a Deus na medida em que vamos servindo uns aos outros. E esta noite vou tirar a minha leitura precisamente a partir do livro de Atos 16 e vou ler precisamente a partir vou ler simplesmente o verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Oremos. Ó Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, fitando o nosso rosto em direção à congregação invisível. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ciente de que foi dito que a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que alguma alma em algum lugar possa ser salva, aprontada para aquele grande e maravilhoso dia, o dia da nossa libertação, a libertação verdadeira. Senhor, santifique-me neste momento para a obra que está em minha frente. O Senhor conhece as minhas limitações, que todas elas estejam embaixo dos meus pés nessas alturas. Senhor, Pai, de que foi dito que Deus não tem boca, não tem pés, não tem mão, Ele usa o que é nosso, aquilo que dedicamos e entregamos para Ele. Por isso me entrego nas Tuas mãos neste momento e te peço que possa me santificar e me usar para dizer alguma coisa que ajudará alguém em algum lugar para se aprontar. Te peço, meu Deus, que tome a porção da palavra que acabamos de ler, que sirva do pão cotidiano para qualquer um que nos ouvirá. Te peço por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Talvez ter que aproveitar esta oportunidade que me é dada para felicitar a todos pela passagem, ou talvez pelos 50 anos da independência, que se assinalou precisamente na quarta-feira, que chamaríamos do primeiro jubileu, os primeiros 50 anos de independência. Eu falava com os irmãos na quarta-feira, dizendo que me lembro bem, porque em 1975 já tinha
11 anos de idade. Foi mesmo um momento, meu Deus, tudo, aquilo foi marcante, impactante para o país inteiro, se não estou em erro. Certamente, na altura eu não estava no estado da independência, não estava no estado da independência, antigo estado de Machava, mas estávamos precisamente lá no interior e na nossa zona, numa localidade, mas dizer que a localidade toda ela estava bem agitada. Todo mundo havia sido congregado no mesmo lugar, milhares de pessoas, e havia praticamente uma grande expectativa, uma expectativa enorme. Inumeráveis cabeças de boi haviam sido degolados, tambores de bebida tradicional havia sido, digamos, preparado e já estava no seu auge a ferver. E ali estávamos naquela grande agitação, e numa multidão daquelas, os pais tinham que ter a certeza de que os seus filhos estão bem perto para que não se perdesse. E como é qualquer um, nós naquela idade, quando você está crescendo, acha que já pode se tomar conta. E os pais tentavam nos manter um pouco perto deles, mas às vezes em quando escapulíamos e sumíamos naquela moldura de gente, naquela multidão que havia sido, digamos, congregado. E as expectativas eram mesmo grandes, e todo mundo estava esperançado, esperando para que a independência fosse solenemente declarada. E, como já me referi, o mundo como mundo, tudo estava como que tenso, com uma grande expectativa para que estávamos como que numa, digamos, como quem diz, na terra de ninguém, ou numa divisa. E realmente era como que numa divisa, a expectativa de que o antigo sistema ia terminar, o antigo governo colonial português ia terminar, ia se
introduzir um novo sistema. Só tinha que se esperar aquele momento em que a bandeira portuguesa ia ser substituída com a nossa. Meu Deus, os corações estavam como que levantados, e podia-se ver nas caras das pessoas que algo supostamente boa estava sendo, digamos, esperada. E finalmente, quando deu meia-noite, naquele momento em que o antigo dia ia passar e o novo dia ia começar, todo o país estava como que sintonizado ou ligado através de rádios. Na altura não havia a maioria dos sistemas que nós temos, tinham que colocar rádio ali, um microfone para que todo mundo pudesse ouvir. E quando estava se aproximando precisamente 0 hora, houve como que um ambiente assim de quietude, que todo mundo estava como que quieto, cada um tentando segurar a sua respiração para que não se interferisse com a declaração da independência nacional. E no instante, naquele momento, a independência solenemente foi declarada. Meu Deus, quando a independência foi declarada, houve júbilo jamais ouvido. Pessoas pularam de alegria, pessoas choraram de alegria, pessoas espalharam poeira, houve disparos e tudo mais, enquanto que a bandeira portuguesa estava sendo substituída com a nossa. E aquilo foi mesmo muito impactante, marcante. Mas depois de um tempinho, aquela alegria acabou murchando. Eu creio que é precisamente onde o mundo se encontra hoje. Estamos a viver num momento como que numa divisa, onde o antigo sistema mortal, o antigo sistema material ou físico ou carnal, o antigo sistema mortal vai terminar e o momento da introdução da imortalidade. Este devia ser também um momento em que aqueles que estão com essa expectativa deviam estar olhando para cima, como foi predito pelas Escrituras. Este momento em que todo o país estava tenso, esperando, até segurando a respiração. Essa devia ser a nossa atitude hoje.
porque estamos também esperando de uma transição. E como é do vosso conhecimento, que será ou foi precisamente na meia-noite, da mesmíssima maneira que a independência foi declarada na meia-noite. Terminava-se um antigo dia e se introduzia um novo dia. Foi precisamente na meia-noite em que o clamor da noite saiu para chamar as pessoas para que se levantasse para a introdução de um novo dia. E essa devia ser a atitude de um crente, aquele que espera. Devíamos cada dia vivermos neste ambiente, nessa expectativa de que a qualquer momento o sistema atual pode terminar, porque os reinos deste mundo tornar-se-á um reino de Cristo e os seus santos. E estamos precisamente aqui na meia-noite, onde o antigo sistema, os governos mundiais vão terminar e haverá uma introdução de um outro governo que nunca passará, um povo que nunca passará, como já tentamos mostrar aqui, que é como o exemplo de José, que deixou a sua família, foi vendido, e quando foi vendido se encontrava entre os gentios, e ali achou a sua esposa entre os gentios. Cristo também foi rejeitado pelos seus irmãos, os judeus, até o dia de hoje, mas durante a sua rejeição, foi neste momento em que ele se encontra ou encontra a sua esposa entre os gentios. E estamos como que vivendo neste ambiente em que devíamos estar tão ansiosos, com uma grande expectativa, tudo em ordem, todo pecado deixado, e como eu dizia, que todo mundo estava reunido, todo mundo estava prestes para participar da mesma comida, e devíamos estar a comer o cordeiro, porque neste mesmo momento é como naquele momento quando o anjo da morte passou pelo Egito. Os escolhidos estavam comendo o cordeiro, enquanto que o pecador estava sendo destruído. É este momento que nós estamos a viver. E realmente isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que Jesus já disse no livro de São Lucas 21, onde eu estava lendo para os irmãos. Gostaria de ler também para vocês São Lucas 21, 29, São Lucas. Jesus falando aqui, 21, 29, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Nós todos sabemos que a figueira é Israel. E para todas as árvores, quando já tem rebento, vós saibais por vós mesmos,
vendo-as que perto está o verão. Nós conhecemos que a figueira é Israel e outras árvores são outras nações. Brotar é precisamente ganhar a sua independência. A figueira toma a dianteira em ganhar a sua independência em 1948. E a partir daquele momento, a maioria das nações também, outras árvores começaram também a brotar. É verdade que houveram países que se tornaram independência antes de Israel, mas a maioria se tornaram independentes depois da independência de Israel. Israel, como a figueira, tomou a dianteira a brotar, ganhar a sua independência, e os outros países se seguiram. Principalmente entre nós aqui, não há nenhum país aqui ao redor que antecedeu Israel. Malawi foi um dos primeiros, depois seguiu-se talvez Zâmbia, depois Tanzânia e nós, Zimbábue, assim sucessivamente. Ultimamente a África do Sul aqui perto. Mas a verdade é de que Jesus falando como a figueira ia brotar e outras árvores também iam brotar, isso tinha que se cumprir. Brotar, como acabei de me referir, é a independência. Essa independência que estamos a celebrar os 50 anos, é verdade que as nações não estão cientes de que é o cumprimento das Escrituras. As nações não estão cientes de que é um indicativo de que o reino de Deus está prestes a chegar. O mundo não está ciente de que isto aqui é sinal de que em breve Cristo virá e tomará a sua noiva ao seu lado. Eu queria aproveitar e ler alguma coisa aqui, que vi precisamente ontem quando estava a escutar esta mensagem. Deus identificando-se por suas características. No parágrafo 36, ele diz: mas vejam, o que nós chamamos de libertação, e o que Deus chama libertação tem diferença. É verdade. Há 50 anos atrás, estávamos sendo libertos, como dizem, libertar a terra e os homens. Mas a verdade é de que, talvez diríamos, libertar o segundo homem, o homem de carne. Mas o homem espiritual não foi liberto, porque a libertação de Deus é libertar o homem da lei de pecado, da lei da morte. Mas a independência simplesmente talvez teve algo a ver com o homem de barro, não o primeiro homem, como devem saber, que o primeiro homem semelhante a Deus não é este de carne e sangue, porque Deus não é carne, nem sangue é. Mas o primeiro homem foi o homem espiritual, que é você de concreto. E é verdade que estamos naturalmente libertos, mas a verdade é de que ainda precisamos da libertação do primeiro homem. Me refiro ao homem interior.
que é você de concreto. A gente falamos de estarmos libertos, mas a verdade é de que espiritualmente ainda não estamos, as pessoas não estão libertas. Ainda são escravas de pecado, escravas de bebida, escravo de surunga, escravo de drogas, feitiçarias, bruxarias, inimizade e toda este mundo de pecado. E realmente é penoso se você consegue olhar a escravatura espiritual em que o homem se encontra. Porque há pessoas que ainda estão como que bem descansadas, relaxadas, pensam que isto aqui ainda está caminhando, a vida é essa mesmo, é só fazer o possível que pode fazer e construir, a desenvolver-se, não sei lá até onde, depois já de chegar a sua vez de morrer e morre, vêm os filhos, assim sucessivamente, a vida é esta. Mas não estão cientes de que isto aqui está terminando, está findando, e ainda estão como que mergulhados no pecado. E às vezes quando você olha, começa a ver, meu Deus, como libertar essas pessoas. Assim como houveram movimentos de homens e mulheres que fizeram parte para a libertação do homem de barro, há também movimentos ao nível nacional e há homens e mulheres que também foram inspirados por Deus para trazer a libertação espiritual, onde o homem é liberto da lei do pecado, da lei da morte. E o diabo que nos escravizava para pecar já não tem mais poder, não dita as leis para nós. Já não somos escravos de pecado. Porque as pessoas não fumam porque querem fumar, mas fumam porque são escravas. As pessoas não prostituem porque querem prostituir, mas estão enjauladas. E a pregação do Evangelho liberta o homem de pecado. E as pessoas estão mesmo, digamos, mergulhadas, esquecidas, como as pessoas não estão cientes de que isto aqui já era. Recentemente, creio que foi esta semana, houve o cessar-fogo entre Israel e Irã. Depois de 12 dias, quão engraçado trata-se de 12 dias de guerra contra as misturadas 12 tribos de Israel. E lá estavam, quase iam derrubar o sistema que está em Irã. O sistema, digamos, político-religioso. Quase o sistema ia ser derrubado. Mas havia um sentimento, eu pressentia que este sistema é o sistema que se precisa, que se requer, porque é um sistema cujo o seu aliado é a Rússia. E precisamos desta aliança para que o fim venha. E só quando estavam quase para derrubar
este sistema, no instante, declarou-se o cessar-fogo. Ainda por ver até onde vai perdurar. Mas a verdade, amados irmãos, as coisas estão se engrenando. As coisas estão se encaixando. E esta aliança que a Bíblia prediz sobre Persa e Gog e Magog já está se sementando e se sementou cada vez mais durante esta guerra. Provável vamos ter que colocar alguns machetes aqui para vocês terem uma ideia daquilo que estamos a tentar dizer. E tanta promessa da Terceira Guerra Mundial em todo lado. Isto aqui já está a terminar. Como o cantor disse que o mundo já está a acabar. E realmente isto aqui está a acabar. Estamos aqui na divisa entre o antigo dia e o novo dia. Estamos a viver exatamente aqui na meia-noite. Estamos a viver precisamente aqui na 0 hora. Em que a qualquer momento o antigo sistema pode terminar. Aí a mortalidade pode terminar e a imortalidade pode tomar conta disto aqui. Que Deus possa nos ajudar. Enquanto que está a se colocar mais ênfase na libertação do antigo homem. Há uma libertação propriamente dita que é a libertação das almas. E este movimento que Deus também tem levantado, que está indo ao redor deste Moçambique, libertando almas. Tirando-as do pecado, tirando-as da morte, tirando-as da escravatura, da jaula de pecado e libertando-as para que sirva a Deus. Já não somos escravos da carne, já não somos escravos dos pensamentos, que fazer o que o pensamento dita. Deus lhes abençoe ricamente. Esta noite queria, como é de vosso conhecimento, que estamos a desfrutar falando a respeito da fé, queria agradecer aos irmãos que tocaram, cantaram, que Deus possa lhes abençoar ricamente. E se você também se preparar-se bem, ensaiar bem, pode vir também cantar aqui. Voltando talvez para a nossa escritura, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isto é no livro de Atos 16:31. O irmão Branham, falando aqui na pergunta e resposta, pregado no dia 23/8/64, ele diz, em outras palavras: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa serão salvos. Agora, como? Se a tua casa querer da mesma maneira que você crê, você ora e entrega seus filhos a Deus e se agarra a Deus, crendo que eles serão salvos. Orar
e se agarrar àquilo. É aqui onde na maioria das vezes acabamos falhando. Orou por isto aqui, colocou de lado, orou por outra coisa, colocou de lado, orou por isto, colocou de lado, e não tem tempo de se agarrar a nenhuma dessas coisas que você está a orar. A gente devemos orar e se agarrar aquilo diante de Deus. Digamos, é como alguém que está batendo porta, você chega, talvez as pessoas estavam a dormir, levanta as suas cabeças, o que é isso? É vento? Alguém de passagem ou alguém atirou uma pedra? E se você bate só uma única vez, e as pessoas ficam atentas, e você diz, opa, ninguém abre aqui, ninguém está aqui, vai embora. Não há como ser aberto. Mas se você bate, e as pessoas ficam atentas, e você continua batendo, e você vai continuar batendo a porta parado ali, abrir-se-á para você. Se você se agarra às suas orações, na hora e colocar na lixeira a sua oração, esquecer dela, ora e agarre-se, espere, porque os que esperam no Senhor, você tem que orar e se agarrar à sua oração. Fique ali de joelho algum desses dias, na medida em que você vai batendo a porta, abrir-se a porta para você. Ele está escutando, ele está ouvindo, e ele quer ver até quando você vai continuar a bater a porta. Está querendo que eles serão salvos. Tenho a certeza de que temos um assunto aqui à nossa frente. Na mesma, digamos, nesta mensagem, a igreja de Efésio, ele diz aqui, parágrafo 145, e ele diz, agora veja, se você teve fé suficiente para a salvação para si mesmo, você não pode também ter fé suficiente para seu filho? Está vendo? A mesma fé que você usou para a sua salvação é aplicável para a salvação de seus filhos. Meu Deus, falando disto, deixa eu continuar a citar aqui. Se você teve fé suficiente para ser salvo, você mesmo tenha fé suficiente, não importa o qual rebelde é aquele menino seja, ou aquela mesma menina seja, eles serão salvos de qualquer forma. Se você continuar fito naquele negócio, não desiste deles, não desiste delas, não desista, continue lutando, como a canção nos ensina, e você terá a vitória. E às vezes é duro, sim, como a canção acabou nos ensinando aqui, mas você tem que lutar, batalhar com a unção, como Jacó lutou com a unção até ser abençoado. Você pode continuar orando até que Deus lhe abençoe, mas muitas das vezes não temos tido o tempo suficiente
que se requer até que alguma coisa aconteça. E é ali onde está o segredo, amados irmãos. É ali onde às vezes acabamos afrouxando alguém. Sim, ouvi alguém que dizia: meu Deus, eu acabei voltando para trás, apostatando, porque Deus parece que não está a resolver o meu assunto. E você procura saber por quanto tempo você esteve orando para que Deus resolva o seu assunto. E talvez, digamos, um punhado de meses. Meu Deus, você falávamos a respeito de fé e esperança. A esperança é que morre, mas a fé é imortal. A fé não recua para trás. Ela continua parada até que Deus faça alguma coisa. Porque bem-aventurado é o varão que confia em Deus. Ele não será envergonhado. Deus nunca vai lhe envergonhar, irmão. Se você parar, orar e testificar, Deus nunca vai envergonhar, porque envergonhando você, estaria a envergonhar a sua própria palavra. Todavia, Ele é o juiz de toda a eternidade. Se há quem guarda a sua palavra, quem guardaria a sua palavra mais do que o juiz de toda a eternidade? Se ele não guardar a sua palavra, com que palavra se julgará? E ele é obrigado para guardar a sua palavra, porque a palavra dele será estandarte que julgará todo mundo. Não tenha medo. Não tenha receio de que porventura Deus não fará bem a sua palavra. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Deus, como o cantor cantou dizendo: se você não tem palavras para se expressar cabalmente diante de Deus, em momentos de angústia, em momentos de aperto, e você não tem palavras como se expressar, simplesmente vai na presença dele e chora. Meu Deus, só chegar e chorar, ele vai compreender a profundeza do seu coração. E é verdade, tarde ou cedo, Deus mudará a história. E Ele vai te visitar algum desses dias. Por quanto tempo Israel foi orando para que ela pudesse ser liberta da escravatura no Egito? Mas não desfaleceram, continuaram orando, cansado, vindo do serviço, e se atiravam e começavam a orar ao Senhor. Lembra-se da tua palavra que deu o seu amigo Abraão. Confirme a sua palavra com sinais de prodígio. Anos foram passando, mas num determinado momento Deus se lembrou e atraiu a Moisés para que se encontrasse. Deus marcou o encontro com Moisés sem saber. Deus marca um encontro com o homem sem saber, como o encontro que foi marcado entre Deus e Saul naquele dia. Está vendo?
Se você teve fé suficiente para ser salvo, você mesmo tenha fé suficiente. Não importa o quão rebelde aquele menino seja ou aquela menina seja, eles serão salvos de qualquer forma. Não desista deles, não lhes risque. Está vendo? Não lhes risque dizer que eu já pude fazer o que eu fiz, deixa eu lhes riscar. Não lhes risque, continue lhes levantando diante de Deus. Nesta mensagem, a sua casa. Eles dizem, olhe para essa criança, como ela está agindo. Não me importa o que ele esteja fazendo, ou o que ela esteja fazendo. E eu ainda coloquei aquela criança nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E minha casa e eu seremos salvos. Vem? Por quê? Porque mesmo que eu possa partir antes deles, mas de algum modo, antes que eles partam daqui, Deus os trará de volta para o caminho. E eu creio nisso. De um jeito ou de outro, Ele tornará isso tão miserável para eles, até que tenham que fazer isso. Vê? É assim que eu creio. Tu e a tua casa serão salvos. Estão vendo, amados irmãos? Quando você firmar, porque muitas das vezes, amados, nós não temos segurado com tudo quando há em nós. Mas você tem que orar e segurar e ter uma fé bem ancorada e inabalável. E saber que se eu orar a favor dos meus filhos, independentemente quão mergulhados eles se encontram, independentemente em que estados eles se encontram, Deus é bom Deus, e Ele sabe como trazer o homem de joelho. Ele sabe como trazer o homem ao arrependimento. Ele levantará tudo da maneira como Ele levantou os ventos para trazer a Jonas onde ele devia estar. Deixa eu lhe garantir, irmão, se você ainda está a brincar com essas coisas, se você ainda está a pegar essas coisas de uma maneira leviana, se você ainda está a pegar essas coisas e deixa cair no meio dos seus dedos, não segurar bem a palavra, espere, algum dia Deus vai tratar-se com você e Ele vai te trazer, e Ele sabe onde pegar, e Ele vai te alinhar. Toda a sua arrogância vai terminar, toda a sua mania, toda a sua sabedoria, toda a sua astúcia, toda a sua bruxaria, seja lá o que está a lhe segurar para você não se alinhar com Deus, um desses dias tudo vai arredondar a nada e você vai procurar Deus de joelho. É Deus. Meu Deus, não gostaria de referir esta questão tratando-se de um assunto muito fresco. Mas, como é de vosso conhecimento, que hoje estou a gravar aqui na sexta-feira,
tivemos uma situação aqui e a mãe não estava preparada para vir, mas de uma maneira tão dolorosa, Deus vai lhe trazer aqui, hoje mesmo no culto. É Deus. Quem é um homem? Você é um bichinho, você é uma formiga, você é uma pequena lagarta. Você não tem como fugir nas mãos de Deus. Ele te conhece. Ele que é dono da sua vida. A sua vida não é sua, mas Deus é dono da sua vida. Ele sabe como te endireitar. Ele sabe onde te encontrar. Ele sabe onde pegar. Você pode orar a favor de seu filho. E talvez, sim, como foi dito aqui, nessa outra mensagem, onde ele diz, muitas vezes um velho rapaz chegará ali, que foi rude toda a sua vida, ele cairá de joelho e começará a chorar, e se levantará dizendo, bem, tive uma querida velhinha mãe, oh, se ela está no céu esta noite, e eu sei que ela está olhando para baixo, está feliz em me ver neste altar. Está vendo? Uma mãe que orou toda a sua vida e creu toda a sua vida até morrer. E talvez deixou o seu velho rapaz. Está vendo como é descrito aqui? Velho rapaz. Não sei. Um velho rapaz, talvez como é que podemos colocar um velho rapaz? É um suposto rapaz, mas o que ele já fez que tem a ver com o pecado é descrito como velho. Já conheceu muitas mulheres, ultrapassaram o seu pai, já fumou tanto, já pecou tanto, e ele é jovem, é rapaz, mas de acordo com o pecado que ele já bebeu, e até a sua cara já é uma cara de um velho rapaz, já tem marcas de pecado, os seus dedos aqui queimados, os seus dentes timbrados, e ele acaba se tornando um velho rapaz, uma velha menina que conhece mais homem do que a sua avó, que morreu com 90 anos. Mas ela já ainda tem 16, 18 anos, mas já ultrapassou. É mais velha, a experiência que teve, a variedade de homem que já passou por ela, ultrapassa a avó. Está vendo? Um velho rapaz chegará ali que foi rude toda a sua vida. Ele cairá de joelho e começará a chorar. E se levantará dizendo, bem, tive uma querida velhinha mãe. Oh, se ela está no céu esta noite, e eu sei que ela está olhando para baixo, está feliz em me ver neste altar. Está vendo, irmão? Você pode orar por algo até morrer orando. É esse tipo de gente que se precisa, sabe? Não é uma pessoa que ora hoje, Deus não respondeu, depois toma as mensagens, toma a Bíblia, vai deitar no lixo e diz, isto aqui não funciona. Não! Continue a orar. Nem se for necessário você morrer orando a favor dos seus filhos. Talvez você vai morrer reclamando-os para o reino
e supostamente parece que eles não estão se arrepender. Desde que você esteja orando a favor deles, Deus saberá o exato momento para tratar com as suas almas, para lhes trazer de joelho. Nem se for necessário lhes ferir com uma doença incurável, seja lá o que for que Deus pode usar para lhes endireitar, ou mesmo a morte para lhe endireitar. Deus usará tudo ao seu alcance para lhe endireitar com a palavra. Meu Deus, eu não gostaria que seja endireitado através de punição, mas ouvindo a palavra e acatar. Vê o que é isso? Aquela velha mãe orou e creu. Vê? Ela já se foi há muito tempo. Mas aqui estão aquelas orações, porque a justiça, vê? Tu e a tua casa serão salvos. Deus sabe como agir. Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer tudo exatamente certo. Bendito seja o nome do Senhor. Está vendo? E ele diz nesta mensagem: a tua casa. E se você tem fé suficiente para a sua própria salvação, você também pode reivindicar sua família pela fé. Está vendo? Reivindicar. A palavra propriamente dita aqui que o profeta usou em inglês, eu suponho que deve ser to claim. Claim é reclamar, reivindicar. Você ir na presença de Deus e reclamar. Não é reclamar de reclamar, mas dizer que eu lhes apodero em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai reivindicar, porque quando se diz reivindicar, é realmente reivindicar um direito que é seu direito. E seus familiares são seus direitos. Você tem autoridade divina de reclamar, de reivindicar os seus familiares. Porque a verdade é essa, queridos irmãos. Quando alguém descobre algo de vital importância, as primeiras pessoas que aquela pessoa queira compartilhar são as pessoas que ele ama. Se você descobre alguma coisa boa, você vai querer compartilhar aquelas coisas boas com as pessoas que você tanto ama. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem a vida eterna. Deus, quando nos amou, tinha que fazer tudo para compartilhar-se conosco a vida eterna.
E quando você se depara com algo boa e você tem a revelação genuína daquilo, farás tudo para compartilhar com as pessoas que você tanto ama. Você pode ver, na medida em que a mensagem da cruz ia se expandindo, ou o ministério de Jesus, ele chamava um, e aquela pessoa ia chamar também a pessoa mais próxima, a pessoa que mais ama, e assim sucessivamente. E se você realmente recebeu esta mensagem e você está convencido de que a mensagem é o único caminho, e você está convencido de que fora da mensagem é como quem estava fora da arca, você fará tudo para orar a favor da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares. Você fará tudo, você vai lhes reclamar, você vai orar a favor do seu pai, você vai orar a favor da sua mãe, você vai testificar para sua mãe, testificar para o seu pai, você vai orar, vai jejuar, vai fazer tudo, viver uma vida que atrairá também os seus pais, para dizer que deixa eu ir ver onde o meu filho vai. Sabe, quando você apanha alguma coisa boa, vai querer compartilhar aquilo com as pessoas que você mais ama. Oh meu Deus, eu não queria entrar nessas profundezas, mas a verdade é de que quando deparei-me com esta luz no entardecer, e depois da caminhada ter sido tão escorregadia, serpeando até se encontrar com esta luz, quando deparei-me com esta luz, as primeiras pessoas que eu pensei a respeito foi precisamente esta nação. E talvez alguém pode não compreender às vezes como as pessoas reagem e agem. E alguém pode não saber os porquês de tudo isso que a gente faz. E tudo perdeu o seu valor lá onde eu estava precisamente no vizinho Zimbábue. Logo perdeu o valor. Senti que isto aqui é a pérola de grande valor e tenho que compartilhar este caminho com as pessoas que tanto amo. E procurei, a partir do primeiro dia que eu ouvi esta mensagem, para que pudesse a trazer para os meus irmãos que eu amo. E a verdade é essa, amados irmãos, quando você receber esta mensagem e ter a máxima certeza de que este é o único caminho da vida, você fará tudo para que a sua família também faça parte dela. Você nunca vai descansar até que o seu pai, a sua mãe, possam também ser salvos, estejam também no mesmo caminho que Deus revelou para você. E às vezes, quando você não está assim muito interessado com as pessoas que você tanto ama, nos mostra que você não está assim como que
revelado que este aqui é o único caminho da salvação. Faz-me lembrar o esforço que recentemente o irmão Micas fez de arrastar toda a família. Isso é que mostra que alguém está com a máxima certeza de que o caminho é este. Quando você paga alguma coisa boa, vai querer compartilhar com as pessoas que você mais ama. E se você não pode ajudar a sua família, se você não pode orar para seu filho, se você não pode orar para sua filha, e você não pode orar para sua mãe, pelo seu pai, não pode fazer todo o esforço possível para que eles também vejam esta luz, é porque esta luz ainda não lhe atingiu como devia lhe atingir. Meu Deus, faz-me lembrar quando os irmãos da Voz de Deus, o irmão Saíde estava aqui, ele viu muitos jovens e ele começou a dizer: mas como é que vocês conseguem esses jovens? Nós lá só temos, a maioria são idosos, os jovens ainda estão a correr lá, beber, fumar, prostituir, essas coisas todas. Mas como é que vocês conseguem atrair os jovens? E aquilo foi muito difícil, porque os únicos jovens que eles talvez têm são aqueles que nasciam jovens soltos, mas não assim um jovem solto que vem por si sem um pai crente. E veja uma coisa aqui, amados irmãos. Queria talvez, é muito bom, mas se você sendo jovem, e esta mensagem está bem revelada para você que este é o único caminho da vida, você não deve descansar. Você devia reivindicar o seu pai, reivindicar a sua mãe. As Escrituras predizem isso, que estaremos lá com os nossos filhos, com os nossos pais. Só faça alguma coisa, irmão. Faça alguma coisa, irmã. Não canse em testificar para o seu pai, testificar para a sua mãe, orar para seu pai, orar para sua mãe. Imagina, irmão, se cada jovem que nós temos aqui pudesse trazer o seu pai, pudesse trazer os seus pais. Meu Deus, o que seria? Faça alguma coisa, irmão jovem. Traga os seus pais aqui, traga o seu pai, a sua mãe, os seus familiares na mensagem. Se é que a luz raiou e brilhou no lugar certo, essa deve ser a sua ansiedade. Procure onde você está a ouvir, você jovem, procure uma maneira para reclamar os seus pais, para que também estejam na luz, para que naquele dia estejam também com você. Se você lhes ama e você tem esta luz do entardecer, o único caminho de escape, vamos supor que de uma ou de outra maneira você foi, digamos, revelado que a sua cidade vai ser assolada, os insurgentes vão destruir a sua aldeia. É verdade mesmo que você não vai tentar tirar os seus pais daquela aldeia? É verdade que você não vai fazer tudo possível para que os seus irmãos, suas irmãs, seus pais saiam daquela aldeia, enquanto que você sabe que a aldeia será destruída na próxima semana? Se é que você lhes deixa, não sei que tipo de coração cruel seria.
Espiritualmente falando, é a mesma coisa, ou mais do que isso. Que Deus possa derramar o Espírito sobre todos aqueles cujas famílias se encontram fora, para lutar e aplicar a fé e reclamar a cada um deles para que possam também vir na luz do entardecer. Porque pela mesma fé que você usou para ser salvo. Sim, deixa eu terminar lendo aqui. E se você tem fé suficiente para a sua própria salvação, você também pode reivindicar sua família pela fé. Se você tem este tipo de fé, sua fé pode ajudar sua família. Tu e a tua família, tu e tua casa serão salvos. E se você não as vir todos salvos antes de você deixar a terra, eles estarão lá quando você chegar. Tempo quando a grande vinda acontecer, estarão lá. Que coisa maravilhosa. Deus lhes abençoe ricamente. Tenho que parar, mas coloque isso, irmão jovem. Não deixe o seu pai. Não negligencie o seu pai, por favor. Não negligencie sua mãe. Eu, quando vi esta luz, comecei a orar a favor da minha mãe. Fiz tudo possível para lhe arrastar 800 quilômetros da zona para ela vir aqui para ser batizada. E ela foi batizada e já partiu. E a mesma fé que lhe arrastou para vir aqui, eu creio que vou me encontrar com ela algum desses dias. Faça o mesmo, por favor, irmão, irmã. Coloque os seus parentes em seu coração e ore. Pense neste exemplo que eu acabei de dizer. Saber que a sua zona será assolada, que seja por cheias ou ventos fortes, ou mesmo insurgente, você fará tudo para libertar, para tirar a sua família daquela condição. Ó Pai Celestial, eu sei que quando Deus levanta alguma coisa é porque é a hora. Senhor, aproximando esta questão, é verdade que em todo lado temos um bom número de jovens entre nós, cujos pais se encontram fora da mensagem. Coloque isso nos seus corações para usar a mesma fé que os salvou, para reivindicar os seus pais, porque vai ser bom encontrar com o velho pai do outro lado, enquanto que já foi transformado para ser jovem. Ajuda-nos, ó Pai, para não negligenciar os nossos familiares, não negligenciar os nossos filhos, não negligenciar os nossos pais, mas dê-nos graça para levantar a cada um deles diante da Tua face em oração e pedir para que de uma ou de outra maneira Deus trate com eles para procurar a Sua face antes que saiam da terra, porque a verdade é que gostaríamos de estar com eles naquele dia. Ajuda cada irmão onde estiverem, que isto aqui caia no coração de cada um que nos ouve, cada irmão que faça um esforço de arrastar a sua família
para dentro da arca, como Noé, que levou toda a sua família. Como Josué, que disse: eu e a minha família havemos de servir ao Senhor. Que assim seja, ó Deus, derrama essa inspiração sobre o teu povo em todo lado. Obrigado por este momento, louvores e ações de graça a ti sejam dadas. Te peço por essas bênçãos, quando que vamos reclamar os nossos familiares, para que de uma ou de outra maneira o Espírito Santo trate com os seus corações, para que sejam também libertos. A libertação que Deus traz, que liberta o homem interior. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente, que a graça do Senhor esteja convosco e que não seja simplesmente um culto para se ouvir e deixar passar. Porque quando alguma coisa é trazida é porque Deus está pronto para agir. Ore a favor do seu pai e da sua mãe, para que eles também vejam esta luz. Deus lhes abençoe. Amém. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar
boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Duro uma alma puto, do zumbo ao índico. Duro uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo.